Vamos ao nosso fechamento no mercado de hoje. Vamos falar um pouquinho do setor de energia. Vamos trazer essas pérolas que pagam bons dividendos: Auren Energia, CEMIG e Taesa. Vamos entender o que o mercado está falando e o que esperar desse primeiro trimestre de 2024 do setor de energia, que vem aumentando os proventos aqui da nossa carteira. No mês 4 foi de 183 do ano passado para agora, que eu vou comentar aqui com vocês, 646. Só que em maio, a tendência é que passe aqui facilmente dos R$ 1.000 em proventos, tá? Porque temos aí o setor pagando muitos dividendos. Dentro da carteira aqui, eu também vou compartilhar que temos uma boa exposição no setor de energia elétrica, mas só que eu estou olhando para outro setor. Vou compartilhar aqui com vocês, tá? E também, pessoal, a gente tem essas medidas provisórias e também a gente tem que olhar para o passado, tá? Que pode acabar com a rentabilidade no curto prazo. Não, curto prazo é 12 meses. No longo prazo, da nossa rentabilidade. Mas só que temos que entender, será que o dividendo é impactado? Porque podemos ver que com essa medida provisória aqui de 2012, o setor ele caiu 42%. Então a gente precisa trazer tudo aqui para vocês. A gente tem também, entre Auren, CEMIG e Taesa, qual dessas ações está aí em melhor, dando a melhor oportunidade, né, pelos seus indicadores dos últimos 12 meses. Auren, vamos trazer o seu preço justo aqui pelo fluxo de caixa, e é muito interessante você olhar aqui, sempre entender que eu trago aqui essas informações para ajudar você, tá? Por quê? Porque a partir do momento que eu desde novembro de 2021, eu estava avisando, ó, que eu vejo a Auren a R$ 12. Por que eu estava vendo a Auren a R$ 12? Porque dentro do valuation, a Auren já estava negociando muito próximo a R$ 11, R$ 12. E aí, o que aconteceu? Eu sempre trago informações aqui para vocês. Então, nosso grupo aqui, tá? Tem link aqui embaixo, caso você também queira entrar aqui no nosso grupo aqui, que eu compartilho o valuation, compartilho os alvos, compartilho o preço justo pela minha visão, tá bom? E também compartilho algumas informações ali que só dentro do grupo você vai saber, tá bom? Então vamos lá. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque todos os dias a gente fala sobre ações, fatos relevantes, dividendos, o que está acontecendo. Setor de energia pagando muitos dividendos, né? CEMIG pagando 79 centavos, Taesa pagando 2,24. Auren já está pagando um pouquinho mais, né? R$ 3,40. Vamos aqui iniciar o nosso vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e vamos aqui falar sobre o setor de energia. Então temos aqui Auren, CEMIG, Taesa e mais ações. Veja o que esperar e o calendário do resultado do primeiro TRI de 2024 dessas elétricas. Então temos aqui, dentro dessa temporada de balanços, tá? Primeiro aqui do primeiro TRI de 2024 foi a Neoenergia, tá? Que soltou aqui no dia 23. Na semana que está entrando, vamos ter Transmissão Paulista e a ESB3. A ESB3 eu vendi recentemente por causa aí de alguns indicadores. Vendi a 10, 11 reais, aí subiu acima de 11. Eu falei, putz, fiz coisa errada, mas aí depois caiu. Mas só que é isso, né? Sempre a gente tem aí que entender que o mercado ele é volátil, ele pode subir, mas a gente precisa ser firme na estratégia. Transmissão Paulista tem o boato aí da venda da Eletrobras, tá? Então vai ter conteúdo legal para essa semana aí para a gente falar. No caso, o mercado ele está estipulando que essa oferta traga 4 bilhões, né, para a Elet. E aí a gente precisa entender qual que é a precificação que isso dá em Transmissão Paulista. Divulga os seus resultados no dia 29 de abril e também no dia 2 de maio. Análise do Safra, o setor deve apresentar números mistos. Esperamos um bom trimestre para as distribuidoras e um resultado ligeiramente em queda, inferiores para as geradoras. Gerador de energia, a Auren Energia, ela gera energia, tá? Ali. Então, temos que entender isso. Já aqui embaixo, eles têm aqui, para destaques positivos. Então, Energisa, caso você tenha aí aqui 11, tá? A CPF que é 3 aqui, a Eneva, enquanto negativamente a ES, B3 e algumas transmissoras. Eles falam aqui que é por causa também do IGPM, né? Então eles estão dizendo, tá? Então é interessante a gente sempre estar de olho nessas matérias para a gente trazer algumas conclusões sobre isso. Com isso, pessoal, sabendo que o setor também aqui ele paga bastante dividendos, eu tenho na minha carteira, tá? Então, desde o ano de 2023, que eu venho aumentando aqui, venho comprando posições, compartilhando o que eu compro, mostrando os meus alvos. Aqui eu tenho a parte aqui que minha carteira ela está concentrada, 40% no setor financeiro, tá? Fundos de investimento de tijolos, e a maior parte é fundos imobiliários de shoppings, tá? Porque eu tomei
tomei muita canseira aí com alguns fundos que eu fui enganado quando iniciei aqui nos investimentos em 2019, onde tinha muito criador de conteúdo falando bem, e aí eu até perdoo eles porque acredito que nem eles sabiam mesmo do que estava falando. Então, hoje, eu fico muito com o pé atrás também de falar algumas informações aqui, porque pode tanto ajudar quanto prejudicar na tomada de decisão, que não é para ser levado como recomendação, mas eu preciso me expor essa informação aqui com vocês, porque sendo bem transparente e justo, tá? E no setor de energia, eu tenho aqui mais que 10% da utilidade pública. O setor que eu estou de olho, pessoal, é o setor aqui de minerais, tá? Então, tanto aqui quando a gente fala extração de minério, quanto materiais básicos, esse é um setor aqui que eu estou de olho, tá? Então, é um setor que eu pretendo aumentar a exposição da minha carteira aqui e estou comprando devagarzinho o setor de energia. Então, ó, temos a medida aqui que o governo faz as ações elétricas sofrerem na bolsa, e aí eles colocam, ainda vale a pena investir no setor? Na minha visão, dando uma opinião, sim, eu venho investindo, venho comprando, mas venho comprando levemente. Eu não venho comprando como eu poderia comprar, vou comprar 5 mil reais de uma vez só. Não. Eu venho comprando bem devagarzinho aí, porque se acontecer algo, eu vou estar ali pelo menos com um preço médio ok para continuar baixando ele, para no longo prazo, daqui 5, 6 anos, essas ações se valorizarem de novo, tá? Então, teve uma MP que foi colocada, tá? Então, prorroga 3 anos de subsídio aqui para o setor dos projetos renováveis, que tem descontos nas tarifas de transmissão, o que, segundo os analistas, trazem aqui desequilíbrio para o setor elétrico. Então, a gente precisa entender tudo. Então, eles deixam aqui, ó, que o Ibovespa, ele vive aqui um ano difícil, não é novidade. Eles estão falando que o setor de energia é um setor defensivo, e é um setor defensivo. Quando a bolsa cai, não cai tanto as nossas ações. E as perdas das ações como Auren, Engie, que está caindo bastante, e Eletrobras, nos últimos meses, reflete a dificuldade enfrentadas pelo setor recentemente. Mas só que tem uma coisa aqui que eles não falam, não são verdadeiros, tá? Só que tem pontos dentro do balanço aqui de Engie que vai fazer ela cair. E eu já compartilhei diversas vezes no nosso grupo, ó. Vamos colocar aqui Engie pra gente ver se tem alguma coisa. Tem bastante coisa, ó. Lembrando que estamos montando posição. Então, falando ó, que a Engie vai cair, a gente já sabe, tá? Então a gente precisa fazer o quê? Dar tempo ao tempo, tá bom? Então é importante olhar para tudo isso. Então, ó, eu sempre estou avisando aqui que a Engie vai cair, a gente já sabe, vamos dar tempo ao tempo. E o alvo está lá embaixo. Então eles aproveitam que o setor aqui está caindo por um motivo ok, que um motivo que existe, e aí coloca aí que refletem dificuldades, enfrenta o setor elétrico, etc, etc. Mas não, é um problema dentro do balanço, tá? Sabendo disso, a gente também tem que olhar para o passado nos mostrar também o futuro, tá? Então é muito interessante, caso você acredite ou não acredite, isso vai refletir a sua tomada de decisão nas próximas semanas, nos próximos aportes. Mas só que, ó, em 2012 aconteceu a MP 579, em 2012 que você pode pesquisar, que afetou o setor de energia. E aí o setor de energia caiu 42%, ficou aqui quantos anos? Ó, 13, 14, 15, 16, ficou 4 anos aqui lateralizando e não conseguindo subir, tá? Depois disso, mudança de ciclos, conseguimos subir e retornamos. Então, 4 anos aqui, ficamos com as ações aqui embaixo. E aí vem aquilo, né? Ah, Silas, o dividendo não foi impactado. Foi impactado sim, porque as ações também corrigiram, tá bom? Então, você tem que montar uma carteira de dividendos, uma carteira que, em todos os momentos, ela te proteja e você possa utilizar da renda, tá bom? Então, é interessante você ter isso aqui em mente, sobre esses fatos que podem ocorrer, tá? A gente está aqui na bolsa, a gente tem que entender que isso é possível e pode ocorrer a qualquer momento também. Agora falando, Auren, CEMIG e Taesa. Temos aqui do setor de energia, temos a Taesa na transmissão, a CEMIG também diversificada e a Auren na geração. A gente tem aqui a Auren em primeiro lugar, e a gente tem aqui várias medalhas, né? Em primeiro, isso reflete os últimos 12 meses. Então, entre dividendos, ficamos aqui em Auren com 30%, a coisa que eu acredito que não vai repetir nos próximos anos, tem até mais 1,60 para chegar, tá? Então, é interessante a gente olhar para isso, mas que depois a gente vai ficar em média também com o setor. Um PL, um preço sobre lucro de 5, tá? 5,7, enquanto 4 e 10. Eu acredito que a Auren vai ser negociada a 10, tá? Então é interessante a gente olhar o preço sobre lucro. O preço-valor patrimonial 0,82, então a Auren ganhou em primeiro como a mais descontada, então nisso a gente pode ver que está mesmo descontada comparando ao setor.
aqui, a CEMIG e a Taesa. Entre margens, quem faz a maior é a Taesa, por ser no setor de transmissão, e aí fica meio injusto comparar, mas só que aí a gente tem uma comparação com os três, no dividendo, no PL, no preço por valor patrimonial. Então, na margem EBITDA e margem líquida, a gente perde para a Taesa, porque a Taesa só está só na transmissão. A menos alavancada é a Auren, podemos ver 0,64, e quem traz o maior ROI é aqui a CEMIG, tá? Sendo assim, o investidor ele deve projetar os 12 meses para frente, não olhar os 12 meses anterior. A gente olha isso só como um filtro para falar um pouco dessas ações. Então, Auren pagando 29%, 3,40, você está comprando Auren Energia. A Auren Energia está com um preço justo pelo fluxo de caixa e também o desconto à dívida, tá? Então tem pessoas que não descontam a dívida, mas qual dívida você desconta? A dívida líquida ou a dívida bruta? Dívida líquida, tá? Porque a gente já tem dentro do caixa ali aquele valor para pagar a bruta, tá? Então, ó, 1,3 bi, então desconta 1,31, prejuízo de 11,56, então hoje está beirando praticamente, tá? E aí um preço justo aqui, ajustado 10,25. Só que tem um porém, pessoal. Ano passado, eu não sei se vocês lembram, eu falei bastante de Copel e falei que ela estava R$9 e iria cair, né? E aí ela caiu, ela foi buscar o preço justo de 7 alguma coisa. Só que ela não passou disso para baixo, tá? Então tome cuidado. Porque, Silas, vai cair abaixo de 10,25. Não sabemos, tá? Até o momento eu não tenho essa informação. Aí, ó, voltando ao raciocínio, porque não tem edição, falei de Copel, ela chegou a 7,50, pessoal, e o que aconteceu? Depois voltou a subir, disparou, tá? Então eu vendi a 8 e alguma coisa, teve pessoas que vendeu a 9, e eu esperava recomprar pelo menos abaixo de 7,50. Não ocorreu, e depois eu perdi de novo o boom de alta, que a ação, a gente tem o preço justo, a margem ela fica oscilando. A gente precisa entender isso. Para a Auren, a gente começa já a desenhar um ciclo aqui, né? Um ciclo de queda, vamos entender, porque se a gente tiver alguma mudança, eu venho atualizar. Por enquanto está esse ciclo desenhado, tá? A CEMIG, a gente tem aqui no gráfico de 6 meses, o gráfico curto, estamos também fazendo um pico menor aqui de 13,31, 13 com 11 e agora cai abaixo. Um alvo interessante seria R$12 de volta, tá? Já a Taesa, no setor de transmissão, também tem dividendos abertos, 6 meses num gráfico curto, a gente tem uma área bem interessante, que é essa região de 34,60 aqui para as ações de Taesa, tá? Então podemos entender que, voltando para a parte da MP aqui, que caiu 42%, olha aqui o que aconteceu com as ações de CEMIG. CEMIG, a cotação nominal aqui estava acima de 25, depois foi para R$5 aqui o papel, tá? Então, só para exemplo, para a gente entender tudo o que acontece, tá bom? Então, falei um pouquinho do setor, a gente tem que esperar aí as movimentações, o resultado de Auren está chegando, a carteira aí vai ter recorde de dividendos aqui no mês de maio, porque maio de 2023 foi 665, acredito que seja acima de R$1.000 agora em maio de 2024, tá bom? Então é interessante a gente olhar para tudo. Já as ADRs de CEMIG, encontram-se com 2,43. E o que o mercado ele diz aqui? Ele diz que a última atualização foi 5 meses atrás. O Bank of America colocou que deve manter ao preço de 2,60. Então está muito próximo, né? 2,60 aqui. E então ele não diz, tipo, 10,60 para baixo é compra, 2,60 para cima, ele vai trazer uma outra visão sobre aqui a CEMIG, tá bom? Então é interessante a gente sempre olhar para tudo, olhar para os indicadores, olhar para o dólar. Vamos ver quanto está o dólar aqui agora. O dólar está negociando a 5,15, né? A gente tinha um alvo e esse alvo pegou. É sempre importante acompanhar os vídeos diários. E falando em vídeo diário, aqui a gente já tinha um alvo, né? E esse alvo mais abaixo, possivelmente uma lateralização. Se você já está preparado para o imposto de renda, eu fiz o conteúdo, hoje eu soltei às 7 horas da manhã sobre a declaração e também estou respondendo nos comentários. Caso você tenha aí dúvidas, tá? Do como declarar o seu imposto de renda, entre no vídeo. Não sei se você vai assistir ou não, se você só tem alguma dúvida, deixe um comentário que eu estou respondendo. Silas, não sei declarar isso e aquilo. Estou respondendo. Caso você também entre para o nosso grupo, tá? A gente vai ter aqui, ó, o grupo com o contador. O contador vai tirar as dúvidas de vocês aqui. Então, ó, Silas e professor Luiz Carlos, tá? O contador. E aí a gente vai abrir esse grupo no dia 1/5 até dia 31/5 para ele tirar as dúvidas, tá? Então, o nosso contador aqui, o nosso grupo hoje encontra-se com, vamos ver aqui,
326 pessoas. Eu espero que todos vocês possam entrar aqui no nosso grupo de estratégia. Meus agradecimentos a todos, fiquem com Deus, bons investimentos e até a próxima.